Será que podemos falar em inclusão e principalmente em igualdade se uma pessoa com usuário de cadeira de rodas precisa ser carregada para adentrar um local onde ela precisa tomar uma vacina? Ou se ela precisa ser carregada por um estranho para conseguir entrar num transporte público que não possui acessibilidade? E se uma pessoa com deficiência visual precisa ser conduzida pelo braço por estranho para conseguir caminhar por calçadas que não possuem acessibilidade? E se essas calçadas forem mal cuidadas ou com buracos? As pessoas que necessitam de auxílio de outras pessoas não vivenciam a essência do conceito da acessibilidade universal, em nenhum momento. Por isso, só há que se falar em inclusão das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida se houver acessibilidade com autonomia e independência. Mas afinal, o que é acessibilidade? O conceito de acessibilidade, antes eu vou contextualizar vocês sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Então essas pessoas elas sempre existiram. Basta ver os inúmeros registros na própria Bíblia onde falam de pessoas com deficiência de diversos tipos. Na Idade Média e na Idade Antiga, essas pessoas, elas eram vistas como muitas vezes uma aberração. Por isso, elas eram ridicularizadas, eram até mesmo exterminadas. Um exemplo disso é o personagem principal do filme O Corcunda de Notre Dame. Ele é uma pessoa com deficiência e que vivia recluso dentro da catedral e muitas vezes era ridicularizado pela sociedade. Então essas pessoas elas viviam num processo de segregação dentro das próprias casas, em clínicas. Já na Idade Moderna, com a Revolução Industrial, você tem o avanço da robótica e também o processo de produção em massa, que exigia das fábricas um grande número de mão de obras para produzir. Contudo, com as guerras, a humanidade ela viveu assim, um momento muito difícil de extermínio de pessoas. Então muitas pessoas morreram na guerra e muitas pessoas se tornaram pessoas com deficiência em decorrência dos acidentes, amputações que ocorriam nos campos de batalha. E com isso, os grandes empresários, eles precisavam de mão de obra. Então, eles tinham que aproveitar essas pessoas com deficiência como mão de obra. Então, foram criados aí muletas, cadeiras de rodas, bengalas e outros recursos para poder incluir minimamente essas pessoas na sociedade. Mas ainda não se tinha uma visão em relação aos direitos que essas pessoas possuíam, tá? Só na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que aconteceu no pós-guerra, é que você tem esse olhar mais humano para a pessoa com deficiência, onde se dizia que todas as pessoas são iguais em dignidade e direitos. Mas só em 2006 foi instituída a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela ONU e ratificado no Brasil em 2008 como emenda constitucional. Voltando ao conceito de acessibilidade, pode-se dizer que todos nós somos beneficiários da acessibilidade. Quem nunca precisou utilizar, por exemplo, uma rampa para poder passar com um carrinho de compras, por exemplo, ou mesmo um acesso na calçada para conseguir passar com um carrinho de bebê. Então todos nós fazemos uso desses recursos de acessibilidade
mas alguns dependem delas para equiparação de oportunidades, que é o caso das pessoas com deficiência. Então, sem esses recursos de acessibilidade, essas pessoas não conseguem ingressar no mercado de trabalho, não conseguem frequentar eventos culturais, não podem viajar, não podem frequentar shoppings, ir para as festas, enfim, essas pessoas dependem da acessibilidade para estarem plenamente incluídas. Contudo, existem inúmeras barreiras que impedem que essas pessoas sejam plenamente incluídas. Como essas barreiras estão previstas, inclusive, tanto na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, quanto na Lei Brasileira de Inclusão, que eu já falei em outro vídeo aqui do canal, e vocês podem conferir. As principais barreiras são as barreiras urbanísticas, que são aquelas que existem, por exemplo, nas calçadas que não possuem rampa de acesso, ou que estão esburacadas, ou que possuem um poste no meio da calçada e impede o fluxo de pessoas. As barreiras arquitetônicas, em que você tem edificações públicas ou privadas que não possuem um banheiro acessível, ou que não possuem elevador, não possuem rampa, barreiras nos transportes, como por exemplo, táxis que não possuem, frotas de táxis que não possuem carros acessíveis, e barreiras atitudinais, que são as que mais existem na nossa sociedade e que são as mais difíceis de serem eliminadas, como por exemplo as atitudes preconceituosas e as atitudes discriminatórias. Então, pessoal, essas barreiras precisam ser eliminadas para que haja acessibilidade plena para as pessoas com deficiência. Além da acessibilidade, nós temos os recursos de tecnologia assistivas que permitem que as pessoas possam viver com mais autonomia e independência. Então, por exemplo, temos um dispositivo para colher que auxilia uma pessoa que tem dificuldade na mobilidade das mãos a se alimentar sozinha, por exemplo. Ela encaixa a colher na mão e consegue se alimentar. Temos também o implante coclear, que é implantado cirurgicamente na orelha da pessoa, e assim ela é capaz de escutar com mais precisão. Temos o relógio em braille, que permite que as pessoas com deficiência visual elas consigam enxergar através do tato. E temos a prancha de comunicação alternativa do tablet, que é muito utilizado na área da educação. Temos também a ferramenta de leitura de textos impressos em voz alta, que você encaixa no seu óculos e aí você pode ler todos os textos que estão no seu campo de visão, tá? Esse aparelho ele lê em voz alta os textos para você. E temos, por exemplo, os recursos de tecnologia assistivas que servem para recuperação de funções do corpo, como, por exemplo, as lâminas de corrida, que são utilizadas por muitos para-atletas para, inclusive, alcançarem altos desempenhos nessa modalidade. Então, a acessibilidade ela é fundamental para a inclusão. Não há como se falar em inclusão sem acessibilidade em todas as esferas da nossa sociedade. Para que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que são aquelas pessoas que possuem obesidade, as pessoas gestantes, as pessoas idosas, elas possam viver com mais autonomia e independência.